Bruno Araújo. Posse discreta, viu? Bem diferente da do último presidente, sem festa, sem atrações musicais, apenas o coral do próprio STF, mostrando que é uma postura bem diferente de quem vinha ocupando as presidências nos últimos tempos, né? Em seu discurso, Edson Fachin defendeu a democracia e que o judiciário não seja submisso a ninguém. Dentro dessa liberdade judicial, no entanto, pregou a autocontenção da magistratura e não um ambiente de espetáculo. Uma crítica ao próprio judiciário, inclusive a colegas da corte. Gostei, viu, Edson Fachin? O discurso dele, Bruno, de maneira geral, é um discurso cheio de recados para política, para o STF, para colegas do STF e para integrantes da justiça de maneira geral. De fato, ele é muito mais sóbrio do que parte daqueles que compõem hoje o STF. Foi um discurso muito equilibrado, muito elogiado, mas que vai ser posto à prova a partir do momento que o Congresso, a depender da forma que escolha aprovar a PEC da anistia ou dosimetria, porque inevitavelmente, dependendo do que for aprovado, deve recair no STF. E aí a gente vai avaliar como vai ser a conduta dele de fato. Mas as pistas que ele dá de como deve ser a condução do STF a partir desse mandato de Fachin dá a percepção de que deve ser um STF mais discreto, mais comedido e mais autocentrado, no sentido de trabalhar exclusivamente aquilo que for da sua alçada. Eu acho que ele chega num momento bem explosivo, né, com pautas bem importantes, um momento onde o STF ele tem um declínio de imagem, ele passa por um processo de desacreditar por parte da população brasileira, um processo onde parece mais um campo político do que um campo judiciário. Então, esse discurso que ele chegou com recados que eu já considerei genéricos demais, falas muito abertas, né? Aquelas falas que caem bem para um discurso e que provavelmente, talvez, vamos esperar para ver se elas se tornarão realidade ou serão só falsas promessas de moderação, que a gente já tem visto muito aqui no Brasil. Vamos esperar que aconteça, né? Que esse efeito político indireto que está tendo, que o STF está tendo diretamente na nossa população, né? Caia por terra e o STF consiga retornar à sua função real, que ele tem o seu propósito real de volta e que as pautas sejam realmente tratadas lá dentro de uma corte como eles deveriam ser. Tem um trecho, Suzy e Bruno, do discurso dele que está aqui na nossa pauta, que eu acho que é interessante a gente trazer rapidinho, só para mostrar a essência do que foi o discurso como um todo. Ele diz o seguinte, abre aspas para Fachin: nosso compromisso é com a Constituição. Repito, ao direito o que é do direito, a política o que é da política. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia. O governo de leis e não o governo da violência. Eis o imperativo democrático capaz de zuzir o autoritarismo. Deixa eu mandar um abraço aqui para todos os ferroviários, hoje é o dia do ferroviário, especialmente para o Paulo de Tarso, nosso ouvinte, está há 37 anos na atividade, com orgulho, de cabeça erguida, segundo ele deixa aqui a mensagem. Obrigado, Paulo de Tarso, parabéns a todos os ferroviários. Quem esteve ontem na casa de Jair Bolsonaro foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi recebido por Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo filho dele, o 04, que eu nem sei o nome do... o 04 é o Jair Renan, né? Pelo 04. O vereador. Após sair da casa de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas reafirmou que é candidato à reeleição de São Paulo, disse que tratou das eleições e das perspectivas e confirmou que é candidato à reeleição. Segundo as fontes, com conhecimento das conversas, o governador contou a Bolsonaro o que tem feito para organizar o Estado e expôs sua visão tanto do cenário local quanto nacional. E segundo ainda esses interlocutores, Tarcísio não cravou a Bolsonaro se topa disputar a eleição presidencial. Bruno Araújo e Suzy Noronha. Tarcísio puxou o freio de mão, sim, de forma certa e vai investir no que ele tem de certo. Porque, afinal de contas, você ficar com um bocado de extremista ali queimando e os próprios filhos do cara queimando você. Bruno, Tarcísio ele puxa o freio de mão justamente por isso.
para evitar esse desgaste prévio, mas as declarações dele, na minha opinião, dão a indicação clara de que, salve alguma hecatombe, ele é sim candidato à presidência da República. Inclusive as declarações dele, quando questionado pela imprensa sobre a questão da anistia, se ele é a favor da anistia ou do projeto da dosimetria, ele disse que o projeto da dosimetria não agrada o bolsonarismo, não agrada a ele. Então ele mostra de forma clara que ele abraçou de fato o bolsonarismo. Para ele isso é bom porque rende uma fatia generosa dos votos. Por outro lado, até onde abraçar essa fatia generosa de votos é suficiente para garantir a quantidade de votos que decide a eleição, que é a do centro. Ele chega a falar, inclusive, sobre a possibilidade de que é a anistia que vai pacificar o país. Ora, como uma anistia pacifica o país quando quem praticou a violência estaria sendo anistiado? Não há pacificação com anistia. Não há pacificação com impunidade. As pessoas, inclusive, muitas delas já foram punidas. Muitas delas. Então, assim, a escolha aí é para limpar a barra de quem comandou a tentativa de golpe.